que vai contar essa novidade pra gente agora. Pode rodar. Patrícia sempre se preocupou com a saúde das filhas. A mais velha, hoje com 5 anos, passou pelos cuidados pediátricos desde que nasceu e foi diagnosticada com um problema cardíaco. Ela falava que é uma dor, que ela sentia muito com a dor no coração. Meu Deus, aí foi quando eu procurei a médica. O diagnóstico e o tratamento rápido são imprescindíveis em casos de doenças cardíacas. Diagnóstico que pode ser obtido ainda na maternidade, com o teste do coraçãozinho. Entre 7 e 10 de cada 1000 nascidos nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. Algumas são tão graves que, se não forem atendidas nos primeiros dias de vida, elas morrem. O índice de mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil. No acompanhamento do Ministério da Saúde, foram 14 mortes a cada 1000 nascidos em 2016. Um aumento de 4,8% em comparação com o ano de 2015, quando 13,3 mortes a cada 1000 nascidos foram registradas. Mas Alagoas está na contramão desses números. Está entre os 7 estados brasileiros que conseguiram reduzir o índice de mortalidade infantil. Em 2014, foram registradas 15 mortes a cada 1000 nascimentos. Em 2017, essa taxa caiu para 13,40 óbitos a cada 1000 nascimentos. A gente conseguiu intervir eficientemente neste componente, a partir de leitos de UTI, a partir das cirurgias de cardiopediatria. No levantamento do Ministério da Saúde, a crise econômica que reduziu investimentos na área social e na saúde, de forma conjunta com a epidemia do Zika vírus, impactaram o aumento do índice de mortalidade infantil. Segundo a CESAL, a redução do estado poderia ter sido maior sem o Zika vírus. Mesmo diante de uma situação que não foi boa, eu considero o indicador positivo, porque a gente conseguiu ainda continuar em queda, né? O que não quer dizer que a gente tenha que deixar de ser vigilante para este indicador. A gente tem que continuar investindo com os mesmos propósitos para que as coisas continuem a evoluir de forma satisfatória. Boa notícia, né? Alagoas aí indo na contramão desse índice da mortalidade infantil. Estava conversando aqui com a doutora Vanessa, mas mesmo assim, infelizmente, né, doutora? Esse índice ainda, infelizmente, é alto. É porque a gente é um país subdesenvolvido, né? Então, assim, não requer só a criança nascer, é como a mãe vai se nutrir, então muitas vezes tem parto prematuro, então tem várias causas aí, né? Mas que bom, mas que bom que a gente está indo contramão a todos, né? Ao Brasil. Ao Brasil. Que bom. Sim, que bom mesmo. Gente, olha só, chegou a hora da gente falar sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. E a Vanessa Teixeira, né, que é oncologista, veio aqui nos contar detalhes de como fazer a prevenção, que é o melhor, né? Já tinha dado esse dado, né? Vanessa, são cerca de 41 mil novos casos da doença que surgem anualmente, de acordo com o INCA. É um índice alto? É um índice alto, sim, né? Até mesmo porque é uma doença que a gente consegue prevenir. Por isso que é muito importante essa campanha, que é uma campanha nova, né? A gente é bem acostumado com a campanha do Outubro Rosa, que todo mundo hoje em dia, as mulheres elas já têm a conscientização que tem que fazer o exame da mama, que tem que se cuidar, que tem que procurar o ginecologista uma vez por ano para fazer a prevenção. E a intenção realmente dessa campanha é isso, também fazer a prevenção, né? A gente sabe que todo mundo me pergunta, câncer de cabeça e pescoço, quais são as partes que envolve, doutora? Câncer de cabeça e pescoço é essa região, não envolve o sistema nervoso central, é importante ressaltar isso, é essa região que a gente chama região da face, região do pescoço. Então a gente tem glândulas salivares, tem laringe, faringe, região glótida, subglote e da tireoide. Mas basicamente é laringe, nasofaringe, glândulas salivares. São essas regiões as mais acometidas, né? E falando um pouco mais sobre essa região, a gente sabe que os principais fatores de risco é o alcoolismo e o tabagismo. Olha aí, gente.
E isso é muito importante, né? Porque a gente estava conversando também, Norte e Nordeste, O né, índice é estão um à pouco frente maior. no índice. Exato. Devido à cultura mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a cultura do tabagismo e do alcoolismo é um pouco maior, realmente. Então, devido a isto, mas assim, eu não estou falando do alcoolismo, social e um tabagismo que fuma uma carteira, fica fumando ela a semana inteira. Eu estou falando de pacientes que fumam 3 carteiras por dia, que tomam, que é alcoolista mesmo, que bebem todos os dias. Então, assim, é uma coisa excessiva. E eu sempre brinco com os pacientes que o presente desse excesso é um câncer. E é o câncer de cabeça e pescoço. Muito sério, viu, gente? Tem que se Extremamente falar sério. sobre esse assunto mesmo. E o Julho Verde é novo, né? Como a gente estava conversando, o Outubro Rosa realmente veio forte, as mulheres se antenaram mais para isso. Espero, de verdade, que o Julho Verde também venha forte. Sim, essa é a intenção, né? Pra gente fazer a prevenção de forma precoce e fazer o diagnóstico precoce e levar à cura dessas doenças que hoje em dia o diagnóstico muitas vezes é feito de forma tardia e muitas vezes não dá para fazer um tratamento, um melhor tratamento e levar à cura do paciente. Doutora, como identificar, né? As pessoas ficam na dúvida, perguntam muito. Como é que eu identifico isso? Bem, muitas vezes a gente... Às vezes nem bebe nem fuma. Vamos supor, tem Exato. casos assim? É importante, excelente pergunta, porque tem casos que hoje em dia tem o HPV, que é extremamente conhecido, ele já leva outros tipos de câncer, como câncer de colo uterino. O HPV foi visto que está presente em alguns pacientes que tinham uma vida saudável e não faziam uso de álcool e nem tabagismo de forma excessiva. Esses pacientes, por sua vez, eles tinham a doença igual às pessoas que fumavam e bebiam. Foram fazer uma análise desses tipos de pacientes e essa análise desse tipo de paciente viram que eles eram portadores do HPV. Principalmente existem vários subtipos do Olha HPV aí. e os principais HPV é o 16 e o 18. Esses sim são os mais agressivos. E quando a gente vai fazer a biópsia, que tem uma suspeita do câncer, Sim. você já pede a procura do vírus e pede na imunistoquímica, que é um exame que a gente precisa muito como oncologista, a presença do P16. Então, ele está positivo também, né? Então, além do fator do alcoolismo e tabagismo, existem estudos mostrando que o HPV também é um fator de risco, principalmente para pacientes que têm uma vida saudável, não fumam e não bebem com tanta agressividade como demais. Olha, mais um alerta, né? Só pra gente encerrar bem rapidinho aqui. Doutora, sinais. O corpo manda sinais para essas pessoas que estão aí no início ou já tem, às vezes, até estado avançado? Com certeza, Monique, com certeza. Eu acho Quais que são? a intenção realmente dessa campanha é isso, é a gente prevenir. E assim, quais são os alertas? Quando a gente percebe que tem alguma íngua por essa região. Que é íngua, doutora? Aqueles linfonodos, as bolinhas que a gente tem. Quando você perceber que aqueles linfonodos nessa região estão aumentados, porque tem gente que tem linfonodos, eles aparecem, reaparecem, e esses pacientes não. Eles estão com aqueles linfonodos e estão lá Há muito tempo. há muito tempo e não procuram médico. Uma lesão de base de língua. Ah, eu bati minha língua, eu acho que é uma afta. Não. E aquilo perdura, Vai demora. perdurando. Como a gente estava falando ainda há pouco, que você fala muito e fica um pouco rouca de vez em quando. É diferente da rouquidão. Exato. De estar gripada, de estar... Exato, é aquele paciente que fica rouco e a rouquidão vai piorando, que é o famoso câncer da laringe, que realmente atinge as cordas vocais, né? E aí vai ficando rouco e aquilo ele vai achando que é normal até que quando ele vê, tá uma forma agressiva. Tem que investigar, hein, gente? Fica a dica, né, doutora? Exato. Obrigada pelas informações, viu? Obrigada a você. Fica o alerta, né? Prevenção, sempre bom. Olha só, vamos pro intervalo, rapidinho. E você que tá pensando em adquirir um imóvel, viu? Será que é mais vantajoso comprar